E eu tenho uma visão também sobre a necessidade de haver uma organização estatal que concentre características, qualidades e atributos necessários para facilitar que esse sistema se dê efetividade. E essa visão eu trouxe também na construção desse marco regulatório de inteligência artificial. Obviamente que ali havia um impedimento constitucional de se criar uma agência. Mas, respondendo objetivamente, eu sou absolutamente entusiasta da ideia de um órgão altamente especializado. Obviamente que esse debate teria de perpassar elementos como quais são os atributos, quais são as competências, ele terá uma competência fiscalizatória ou uma competência propositiva, coordenatória. Me parece que talvez nesse ambiente uma competência coordenatória e propositiva de políticas, normas ou assessoramento de políticas do Poder Executivo seja mais interessante. Mas eu concordo com a visão de que seria muito produtivo e talvez houvesse uma eficácia maior se, de fato, houvesse um órgão com atributos e, obviamente, membros, né, ou seja, não só servidores, como também seu corpo dirigente, dotado desses atributos, inclusive egressos da academia, egressos também de uma experiência de gestão pública, que é um outro aspecto importante. Nós estamos falando de órgãos estatais. O elemento da gestão pública que o Rodrigo trouxe aqui, da característica do ministro Humberto, se mostrou extremamente relevante. Então, talvez houvesse essa necessidade multidisciplinar na composição. E eu acho que nós temos até exemplos de como a ausência disso se traduz em ineficácia. Eu vou dar um exemplo, e sempre que eu posso eu falo disso, o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet é uma legislação que foi muito debatida, foi fruto de um governo que tinha uma visão muito interessante, mas o debate político impediu que os direitos e obrigações ali previstos no Marco Civil fossem coordenados por um órgão. O Marco Civil não tem órgão algum. Ele, inclusive, existe um regime sancionador. Existem punições previstas na lei que hoje não temos quem as aplique. Não há quem aplique essas punições. Então, tem multas, inclusive, valor pecuniário, você tem multas previstas no Marco Civil, mas você não tem um único auto de infração lavrado no Brasil sobre violação ao Marco Civil da Internet. É uma lei de 2014, estamos aí caminhando para 9 anos de Marco Civil, e não temos ainda quem pudesse aplicar. Por outro lado, nós temos elementos ali que foram colocados que são muito úteis, como as obrigações de armazenar os registros de conexão, os registros de acesso de provedores, etc, etc. Mas no que interessa, que é a violação, não há eficácia alguma. Então, é uma lei em que hoje ninguém debate mais, por exemplo, neutralidade da rede. Alguém ainda debate neutralidade da rede no ambiente... não se debate mais. E é um princípio do Marco Civil. Pelo contrário, hoje, se a minha operadora quiser cobrar o WhatsApp, eu vou ficar muito magoado, porque ele é colocado fora da minha franquia de dados. Isso me interessa. Assim como o HBO Max, agora tem seriados bons aí, o The Last of Us também, um seriado espetacular. Se eu começar a pagar por isso, eu vou ficar chateado também. Então, veja, não se debate mais a neutralidade da rede. Então, a propositura de toda essa estratégia, ela tem que ser concatenada pela visão do que se quer, dos direitos que se quer preservar, das obrigações que se quer consignar, mas também de uma efetividade. Né? O enforcement virá de que maneira? A todo momento são colocadas agências internacionais, agências estrangeiras, que com toda a segurança foram construídas com essas visões de eficácia, de organização, e o general acabou de falar, orçamento. Também é pouco produtivo você prever órgãos e não dotá-los das estruturas de funcionamento. Né? Exato, é uma peça de ficção, exatamente. Ou seja, o debate, eu acredito que caminhe por aí, eu entendo sim, até porque os desafios que hoje a gente enfrenta na sociedade, eles exigem especialização. Eu sou advogado, tenho 21 anos de profissão, e eu vejo como é difícil um processo complexo, de assunto complexo, cair numa vara em que o juiz tenha que decidir adoção, pensão alimentícia, crime, tenha que decidir direito da concorrência, quão humanamente possível é para o magistrado ter toda a capacidade de decidir essas causas que são tão relevantes, sendo que a especialização ela acaba trazendo maior efetividade e maior eficácia. Então, enfim, com essas palavras eu quero dizer, Marcelo,
que eu sou um entusiasta da ideia e eu defendo profundamente que essa seja uma política adotada em algum momento. Claro que o contexto é diferente do desejo, né? Tem que haver condição, tem que haver estrutura, mas se a gente conseguir plantar essa semente e fazê-la avançar, eu acho que o caminho talvez seja por aí, dando relevância para o que se tem, de fato, de tema. Basta observar a proposta de agências reguladoras. A cada setor em que há relevância, se previu um órgão de igual relevância. Então, eu acho que o caminho deve ser esse, porque a cibersegurança ou a cibersegurança, ela deve ter o valor que merece. E se ainda não tem, nós vamos ver as consequências, estamos vendo as consequências disso a cada dia.